Hebreus capítulo de número 11, versículo 6 diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, duas coisas aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam de Deus, eles têm que crer que Deus, Ele existe. Porque a fé, ela não é apenas só um detalhe da vida cristã. A fé, ela é fundamentada e é o fundamento, na verdade, de tudo na vida do cristão. Porque se não for a fé, nós não estaríamos aqui nessa noite. Nós só estamos aqui porque nós temos fé que Deus existe. E viemos aqui à procura de Deus. A fé significa que não é só apenas com ações, nossas palavras bonitas ou até mesmo nossa rotina religiosa que toca o coração de Deus. Mas sim a fé verdadeira, aquela que brota de dentro do nosso íntimo e do nosso coração. Não é só aquilo que a gente está acostumado a viver através de costumes, através de rotinas, ou até mesmo através de uma vida aonde nós vemos acompanhando desde os nossos antepassados. Tipo, nosso pai, os nossos avós, eles creram em Deus, os nossos pais também, e agora chegou a nossa vez, nós temos que também crer. Não é essa fé que Deus, Ele está procurando em nós. A fé que Deus está procurando em nós é a fé íntima, a fé verdadeira, a fé individual, aquela que parte do nosso coração, a fé que brota lá de dentro, aquela fé que ela é nossa e não é uma coisa rotineira, mas é uma coisa que nós já experimentamos. Por isso, agora vem uma pergunta para que possamos entender sobre a fé. Por que você serve a Deus? Por que você serve a Deus? Você já parou para pensar? Por que você é crente? Por que você entregou sua vida para Jesus? Por que você serve a Deus? Será que você serve a Deus por medo? Porque tem muita gente que serve a Deus por medo. Tem medo de Deus. Tem medo de ir para o inferno. Tem medo das coisas que podem acontecer se você não crê em Deus. Tem medo. E esse medo acaba fazendo que as pessoas, elas acabam servindo a Deus. Mas não é por fé. É por medo. E elas vêm para Deus porque elas têm medo do futuro, têm medo do que pode acontecer. Tem pessoas que até têm medo de sair, até mesmo desviar, porque sabe que se desviar, tudo de ruim vai acontecer, e denomina isso a Deus. E aí elas continuam servindo a Deus, mas é apenas algo rotineiro, é apenas algo que não é verdadeiro. O que atrai a pessoa a servir a Deus porque ela tem medo de não o servir. Porque se ela afastar de Deus, na cabeça dela vai dar tudo errado. Eu vou morrer, as coisas vão acontecer, tudo de ruim vai acontecer. Aí essa pessoa, ela vive anos e anos servindo a Deus com esse pensamento. Não é isso que Deus quer. Não é essa fé, não é essa motivação, ou se isso é uma motivação que Deus quer. Porque tem pessoas que servem a Deus por medo. E também tem pessoas que servem a Deus por obrigação. Aí eu sou obrigado a servir a Deus. Eu não tenho escolha. Eu tenho que servir a Deus de qualquer jeito. Não tem saída para mim. Eu tenho que servir a Deus. É uma obrigação, é minha obrigação ser crente.
É a minha obrigação viver uma vida com Deus. É a minha obrigação servir a Deus. É a minha obrigação. Então a pessoa serve por obrigação. E Deus também não quer. Não é esse modo de querer servir a Deus que Deus quer. E tem outras pessoas que eu acabei de dizer aqui que servem a Deus por causa da tradição familiar. Meus avós serviu a Deus, meus pais serviu a Deus, eu nasci no Evangelho e sirvo a Deus por causa da minha família. Porque todo mundo serve a Deus e eu também sirvo a Deus por causa disso. E não é isso também que Deus está procurando de nós. Então será que é por medo, por obrigação? Ou será que é por uma tradição familiar? Ou é porque você já experimentou do seu favor, do seu amor? Porque você já teve a sua experiência com Deus? Ou será que você já viu Deus agir na sua vida e nesse momento que Deus agiu, você falou, foi Deus. Eu tenho experiência com Deus. Eu tenho vida com Deus. Eu conheço esse Deus. Eu reafirmo que esse Deus existe porque Ele já trabalhou na minha vida e eu já vi o agir dEle. Ele já fez algo grandioso por mim que ninguém nesse mundo era capaz de fazer. Eu tenho experiência com Deus. Eu sirvo a Deus porque eu tenho experiência com Ele. Eu conheço Ele. Eu já senti Ele. Eu me relaciono com Ele. Eu já vi os milagres dEle sendo operados na minha vida. Eu já tive as minhas experiências com Deus. Isso se chama servir a Deus com fé. Porque você conhece, você já experimentou. Você sabe do que você está falando. Então você o serve não é por medo. Não é por uma tradição familiar, não é por uma imposição, mas você serve a Deus, porque verdadeiramente você já experimentou do seu amor. E por isso é essa fé que agrada a Deus, que nós vimos para Deus porque nós o conhecemos, porque nós cremos que Ele existe e que Ele está presente na nossa vida. Que Ele está presente no nosso cotidiano de vida, que Ele está presente a todo tempo, porque eu o sinto, eu sei que Ele está aqui, eu não tenho dúvida disso. É essa fé que o Senhor está procurando de nós, porque Deus não procura pessoas apenas que o sigam por costume. Por meio desse ato, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós. Isso não foi um gesto pequeno, foi amor sacrificial. Por meio desse ato, fomos perdoados, fomos purificados e recebemos algo que ninguém poderia conquistar sozinho. Fomos adotados como filhos e hoje nós somos herdeiros do céu. Hoje nós temos a nossa morada, nós temos o nosso acesso a Deus, que Ele nos deu com o seu amor. É mais do que isso. Deus não é distante. Ele deseja se relacionar. Ele quer abençoar, cuidar e recompensar aqueles que o buscam com a fé sincera. Aqueles que aproximam e desejam de coração, de todo o coração, servi-lo, adorá-lo, prostrá-lo diante dele, com a fé verdadeira, com a fé sincera, crendo que o seu amor foi incondicional por todos nós. Ele quer que nos o aproxima com a fé que sustenta, uma fé que nos aproxima de Deus, uma fé que nos faz viver algo real com Deus. Não uma fantasia, não algo que ouvimos dos nossos pais, não algo que nós ouvimos
dos nossos pais na fé, na Bíblia, mas algo real que eu e você sentimos quando servimos a Deus. Porque não adianta falar que temos fé verdadeira se verdadeiramente você não sente Deus. Se verdadeiramente você não tem experiências com Ele. Se você não consegue relacionar com Ele como você relaciona com uma pessoa. O que adianta viver uma vida inteira dentro da igreja dizendo que tem fé, que acredita em Deus, mas você nunca o sentiu. Você nunca teve uma experiência. Você não consegue conversar com Ele como você consegue conversar com uma pessoa comum. Você não consegue contar os seus problemas para Ele. Você não consegue falar com Ele. Você não consegue ter uma comunhão com Deus. Que fé é essa? Que Deus é esse que você acredita que você não consegue se relacionar com Ele? Não é essa fé que Deus está procurando em nós. O que Deus está procurando em nós é uma fé que nos aproxima dele como filho, que se aproxima do Pai, que possamos falar com Ele, que possamos nos relacionar com Ele, que possamos ter a certeza que dentro desse relacionamento Ele está presente, que Ele nos ouve, que Ele está conosco em todos os momentos. Por isso, quando nós colocamos os nossos joelhos no chão e quando nós oramos, não pode ser apenas palavras ao vento, mas a certeza que quando você põe seu joelho no chão e as suas palavras saem da tua boca, você tem que saber que o teu Deus está ouvindo cada palavra que você fala. Cada ato do teu coração, do teu pensamento, Deus está relacionando com você. Você tem que ter a certeza que Deus está te ouvindo. Porque senão, vira apenas meras palavras vazias. Porque você não crê que Ele ouve. Isso é perca de tempo. O que Deus quer de nós é uma fé que nos leva a entender. Quando eu falo, Ele escuta. Quando eu falo, Ele age. Quando eu falo, Ele entra em meu favor. Eu tenho certeza. Eu vou embora daqui e sei que as minhas palavras não foram em vão. Deus ouviu. Eu falei, Ele ouviu, eu criei que Ele ouviu. É essa fé que eu quero te motivar nesta noite. Que você saia daqui sabendo que as suas orações não é em vão. As suas orações, ela é ouvida. Porque Deus está aqui e Deus está ouvindo as suas orações. Porque a nossa fé não é uma fé vazia. A nossa fé é uma fé viva. Eu creio que Deus está nesta igreja. Eu creio que as minhas palavras estão chegando ao coração de Deus, como as minhas palavras como pastor estão chegando nos teus ouvidos. Assim as palavras que saem de nós chegam nos ouvidos de Deus. Eu creio nisso. Da mesma forma que você está escutando a minha voz, saiba que Deus está escutando as tuas também, quando você fala com Ele. Isso é a fé que Deus quer ver de nós. E aí, se você conseguir colocar essa fé em prática, tenha certeza que a partir de hoje as suas orações não serão em vão. A partir de hoje as suas orações serão atendidas. A partir de hoje você vai ver que as coisas vão começar a mudar, porque a sua fé é uma fé verdadeira. Para concluir, busque a Deus com intenção, não apenas por rotina. Declare com confiança nele mesmo nos dias difíceis. Lembre-se diariamente do sacrifício de Jesus e creia. Deus vê, Deus ouve e Deus age em meu favor. Deus ouve, Deus crê e Deus age em meu favor. Agora eu quero fazer uma oração, eu quero pedir você que curve a sua cabeça. E eu quero que você faça essa oração, a oração de fé que você vai fazer comigo aqui nesta noite. Feche os teus olhos e ore comigo. Senhor, aumente a minha fé. Não quero te servir por medo ou obrigação, mas por amor e confiança em que Tu és, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo perdão e pela vida que em Ti eu tenho. Ensina-me a viver uma fé verdadeira, que Te agrada e que me aproxima mais e mais da Tua presença. Ouve as nossas orações, Senhor. Escute as minhas palavras e ajuda-me, Senhor, a viver uma vida de fé verdadeira,
contigo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que nesta noite você saia daqui com a sua fé renovada e viva. Em nome de Jesus. Amém. E se você gostou, se inscreva no nosso canal para mais vídeos como este. Que Deus te abençoe.